Fala galera, aqui é o Garone, jornalista do Lance do Torcedores.com, e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Bom, antes de começar o vídeo de hoje, você já sabe. Se inscreve aqui no canal se você está passando pela primeira vez, deixa seu like se você gostou do vídeo, se você encontrou a informação que você estava procurando, deixa seu comentário também falando o que você tem achado do futebol do Andrei em 2020, que é o tema do vídeo de hoje, é claro. E por último, eu deixo o convite para você que já acompanha meu trabalho há mais tempo, gosta do meu trabalho, principalmente os vídeos sobre a história do Vasco, acho que é um diferencial aqui do canal. Dá uma olhadinha aqui em como você pode se tornar um membro do canal. Você se torna um parceiro do canal, me ajuda a produzir cada vez mais conteúdo para você e tem acesso também a conteúdos exclusivos, como grupo no Telegram, participação no chat ao vivo aqui toda segunda-feira e acesso a alguns vídeos exclusivos para os membros do canal. Então dá uma olhadinha aqui em como se tornar um membro do canal. Bom, mas vamos lá, vamos falar de Andrei. Essa semana, muitas notícias circulando sobre uma possível saída do Andrei para a Europa, o interesse do Galatasaray, da Sampdoria, pessoal falando inclusive em valores da negociação, estipulando um valor pelo Andrei, até acho que baseado no Transfermarkt, inclusive galera que usa o Transfermarkt como fonte para saber o valor de jogador, aquilo é uma estimativa, na verdade, só para deixar, antes de começar a falar do Andrei, é uma estimativa de valor, é quase que uma brincadeira para você ter a noção mais ou menos de em que nível está cada atleta. O valor de um jogador é completamente diferente. Tem multa contratual que já é pré-definida em muitos contratos. Você tem a questão do mercado. Por exemplo, a gente está entrando agora numa época de pandemia, de coronavírus, futebol paralisado. Os valores das transações que vão acontecer depois disso, muito provavelmente vão ser muito inferiores aos valores que se esperava antes. Por quê? Porque tem menos dinheiro circulando, muito patrocinador tirando dinheiro de clube, tirando dinheiro de campeonato, os clubes muito tempo parados, ou seja, sem ganhar dinheiro com renda de partida, sem transmissão de jogo, sem venda de produto, porque muita gente também segurando o dinheiro porque não sabe o que vai acontecer daqui para frente, quanto tempo vai durar isso. Então isso afeta muito os clubes e a gente só vai descobrir realmente quando tiver uma definição de quando a bola volta a rolar, e até agora não há nenhuma definição sobre isso. Então, se já é complicado falar em negociação de jogador nesse período, mais difícil ainda a gente falar em valores. Não há nada definido no mercado nesse momento. Inclusive, é essa exatamente a informação que eu tenho sobre o Andrei. O Andrei realmente interessa ao Galatasaray, não é de hoje. No ano passado, isso eu conversei com uma pessoa diretamente ligada ao Andrei, ao staff do Andrei, na verdade, cuida da carreira do Andrei, e ele me passou o seguinte: o Andrei recebeu uma proposta do Galatasaray no meio do ano passado, não é de agora, de 5 milhões de euros. Teve muito próximo de fechar com o Galatasaray na temporada passada, não me passou o porquê que não houve o acerto entre Vasco e Galatasaray, mas foi uma oferta de 5 milhões de euros naquela época. Não sei se foi em razão dele ter perdido espaço na equipe, teve um problema ali com o Alberto Valentim no início da temporada passada, ficou afastado um tempo, praticamente não atuou no primeiro semestre. Não é uma informação que eu tenho, mas pode ter sido um dos fatores que fizeram melar essa negociação. E agora, na verdade, isso segundo essa mesma pessoa que passou a informação, ele me disse que não há nenhuma negociação pelo Andrei nesse momento. Por quê? Exatamente pelo que eu já falei aqui. O mercado está completamente parado em razão da pandemia. Todos os times, todos os clubes, tanto da Europa quanto do Brasil, estão aguardando a definição do que vai acontecer com o calendário, do que vai acontecer em relação a patrocinadores, tanto das equipes quanto das competições, como vai ser o formato desses campeonatos, se vai ter público, por exemplo, se não vai ter público, se vai ter transmissão de televisão, se não vai ter, quem vai transmitir. Ou seja, é muita coisa para se definir. Os clubes estavam vendo, inclusive, redução salarial dos atletas nesse período. Alguns não chegaram nem nessa definição, no caso do Vasco, por exemplo. Então, financeiramente, os clubes não fazem ideia de como será o restante da temporada. Principalmente os clubes que já têm dificuldade financeira, como é o caso do Vasco. Vamos pensar assim, o clube se planejou receber X numa temporada e gastar X. Receber 100 milhões e gastar 100 milhões
com futebol. Os 100 milhões que ele ia receber provavelmente já não vão ser 100 milhões, porque o Vasco, por exemplo, já perdeu o patrocinador. O Vasco pretendia vender jogadores, se eu não me engano, 46 milhões em venda de atleta só nessa temporada. Talvez esse valor já não bata, porque os próprios clubes de fora também estão com menos dinheiro. Então tudo isso altera, porque a necessidade do clube de vender altera e o valor disponível de compra para quem ia comprar também está mudando. Nesse momento, o mercado do futebol é muito incerto. E o que essa pessoa ligada ao Andrei me passou foi exatamente isso. Houve a proposta do Galatasaray, nem me falou sobre Sampdoria não, que é um outro clube que vem sendo especulado. Houve interesse e a proposta do Galatasaray no meio da temporada passada, não definiu, não chegou num acordo e agora em 2020, nesse momento, não há nenhuma negociação pelo Andrei. É possível que as coisas mudem lá na frente quando retornar ao futebol? É claro que sim, futebol muda de um dia para o outro. Mas nesse momento não há nenhuma proposta pelo Andrei, não há nenhuma chance do Andrei ser negociado nesse momento. Tentou cortar o Egídio, não conseguiu. Andrei! Gol! Bom, galera, é isso. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa seu like e deixe seu comentário também sobre o que você tem achado do desempenho do Andrei nessa temporada. Valeu, galera, saudações e até a próxima.